O Motorola One Fusion foi mais um aparelho intermediário lançado pela Motorola em 2020. Já foram tantos, com um sobrepondo o outro, que eu sinceramente nem sabia se valeria a pena falar desse aqui. Mas agora, passando um tempinho com ele, eu percebi que existe bastante coisa estranha, mas é um nicho específico que algumas pessoas podem gostar. E se você se interessar, vão ter links para ele lá na descrição. Confere também o nosso comparador Escolha Segura, um plugin para Chrome e Firefox que encontra os melhores preços, testa cupons automaticamente e ainda te permite criar alertas para nunca perder uma promoção. E bora para análise. Começando pela construção, o Motorola One Fusion está um pouquinho atrasado. Ele é grandão, mas as bordas são muito grossas, principalmente na parte inferior da tela, e o entalhe é maior do que precisava, dando essa aparência de 2019 para ele. Por conta disso, a tela podia ser um teco maior, ou melhor ainda, o corpo podia ser menor para manter as 6.5 polegadas e uma pegada um pouco mais confortável. Na parte traseira, o logo da marca também é um leitor de digitais. As câmeras estão dispostas na forma de I, que é uma característica meio que própria da linha One, e o alto-falante também fica ali na parte de baixo, no lugar mais estranho que eu já vi. Não diria que essa posição é a pior possível, mas mexendo com o One Fusion, quase sempre a minha mão está tampando essa saída, que também não tem muita qualidade, então eu fiquei super confuso com essa decisão. Partindo para a lateral, a única diferença é o quarto botão, utilizado aqui para chamar o assistente da Google, e que não pode ser configurado para algo mais útil. Pode ser que algumas pessoas achem legal, mas a posição também me pareceu estranha, pois é no lugar onde costuma ficar o botão de ligar e desligar a tela, e eu já apertei ali sim, sem querer um monte de vez. Não que eu queira reclamar de algo tão pequeno, mas me incomodou um pouco sim. Fora isso, o celular é todo de plástico reluzente, bem comum para a categoria, com um esquema de cor que o deixa bem bonito. Pra gente que mexe quase todo dia com um celular novo, ele pareceu meio deslocado no tempo, mas eu imagino que a maioria das pessoas nem vai notar isso e vai gostar da construção dele. Aonde o Fusion fica para trás e até de forma considerável é na qualidade da tela. A resolução do painel é HD de 720 por 1600, na proporção de 20:9, e isso dá uma densidade de pixels de 270, um valor bem baixo. Além disso, a tecnologia é LCD IPS, só que de qualidade baixa, inclusive com contraste bem mais ou menos, deixando tons escuros mais esbranquiçados, e com brilho abaixo da média. Não é ruim o suficiente para você não enxergar a tela do lado de fora da casa, mas quando você junta tudo, é claramente um conjunto mais barato, que costuma aparecer em aparelhos ainda mais baratos que esse. Partindo para o hardware, pelo menos em questão de memória, a gente já encontra o mínimo esperado. O One Fusion tem 64 GB de memória de armazenamento, que dependendo do seu uso pode ser fácil de encher, mas no geral é um tamanho bom. E os 4 GB de RAM vão garantir uma boa quantidade de apps abertos ao mesmo tempo. Só que a história melhora quando a gente fala do desempenho, onde o Fusion fica bem à frente do esperado. Ele utiliza o Snapdragon 710, um chip que costuma aparecer em intermediários premium, como o Mi 9 Lite, e que ainda bate de frente com o Motorola One Hyper, um aparelho hoje saindo por volta de R$2.000. O que me deixa confuso aqui é entender para onde vai toda essa potência. Em jogos você consegue subir a qualidade, mas a tela é ruim e não vai conseguir mostrar os gráficos melhores. O Fusion abre rápido os aplicativos, porém a Motorola tem um sistema tão limpo e leve que dava para ter optado por um chip um pouco mais fraco e mais barato, que o tempo nem ia piorar tanto assim. Daí tem os possíveis ganhos em eficiência energética e no pós-processamento das fotos, que, bom, vamos por partes. A bateria do Fusion é outra característica de respeito. São 5.000 mAh, que dura sem problema por um dia e meio, mesmo com um uso razoavelmente pesado. Calculando mais ou menos pelas médias de consumo, você consegue jogar por umas 6 horas direto com uma gordurinha no final, ou assistir os vídeos de YouTube por mais de 12 horas. São ótimos valores, só que se a gente voltar lá na questão do chip escolhido, não é nada especial. O próprio Moto G8 Power tinha algo parecido com um chip um pouco mais barato. Ele ainda tem capacidade para o Quick Charge 4, então no papel daria para carregar ele bem rápido. Porém, o Fusion vem acompanhado de uma fonte de 10 watts na caixa, que precisa de quase 3 horas para ir de 0 a 100. Dá para resumir então que a bateria do Fusion é boa, mas podia carregar mais rápido e não justifica um chip tão potente. Partindo agora para as câmeras, são 4 na traseira e uma na frente. A frontal possui 8 megapixels, a principal 48, a ultrawide 8, a macro 5 e o sensor de profundidade de 2 megapixels. No caso da principal, esses 48 até parecem bastante, mas você só consegue tirar fotos de 12
11 MB no esquema do quad pixel, e o resultado é ok. Esse tempo feio de São Paulo não ajuda muito, mas no geral ela tem uma boa definição, tem um contraste legal e apresenta só um pouquinho de chiado nas zonas mais escuras. O modo retrato nem sempre acertou do jeito que eu queria, mas é bastante usável. E o Fusion também possui o modo noturno, que consegue iluminar e tirar boa parte do chiado do ambiente, mas acerta a perda de detalhes, que o coloca para trás de outras soluções. Nas auxiliares, a ultrawide perde bastante cor quando comparado com as fotos da principal, mas se a luz estiver legal, dá para tirar uma foto boa. E a macro é dispensável. Ela é chata para achar o foco e depende muito de boa iluminação, eu certamente não uso muito. Nas selfies admito que eu esperava bem menos, mas isso não quer dizer que é tudo uma maravilha também. Em várias situações eu tive que escolher entre ficar com o rosto escuro ou com os brancos estourados, e se forçar só um pouquinho há bastante perda de detalhes. Além disso, o modo noturno não funciona com essa lente, o que complica bastante as selfies em ambientes escuros. Em vídeo eu também fiquei numa mistura de surpreendido e decepcionado. O Fusion grava em 4K com a traseira e tem uma boa estabilização no Full HD, inclusive te permitindo escolher cortar mais a imagem para ganhar um pouco mais de estabilidade. A frontal só filma no Full HD e também é fácil de controlar, porém o sensor é bem fraco e a qualidade final é um pouco menor. Tudo isso não teria problema se esse fosse um aparelho de R$1.000, só que ele não é. Então o desempenho em fotografia do Fusion até pode ser ok, mas é um dos elos mais fracos do celular. Dito isso, a gente pode concluir que o Motorola One Fusion é um carinha que desafia um pouco o conceito de intermediário. Ele tem de fato um baita desempenho bom, mas daí esse potencial todo é meio que desperdiçado numa tela bem ruinzinha e numa câmera limitada. Isso não mata completamente o aparelho, porque a bateria bastante duradoura o torna uma boa opção para o dia a dia, desde que você não seja tão exigente com o resto, que curiosamente é exatamente o que eu falaria de um aparelho de entrada. Realmente esse é um nicho bem específico que o Fusion preenche, mas mesmo fora dele tudo vai depender do preço. Ele foi lançado lá atrás por R$1.800, onde não valia a pena. Hoje ele já está aparecendo por uns 1.400, que ainda é uma faixa que vale investir um teco a mais para ir de A51, mas caindo um pouco mais para 1.200, você pode considerar o Fusion como um aparelho bom de entrada bem tunado, que pode ser uma opção legal só pela bateria boa. E se vocês se interessaram, lembre-se dos links lá na descrição. Se gostaram do vídeo, deixa também aquele like, um comentário me dizendo o que estão achando dessa onda de aparelhos da Motorola e se inscrevam, pois temos vídeos de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Por hoje é só, pessoal, até a próxima!